Algumas notícias que eu quero comentar aqui. A situação econômica do país, o presidente Michel Temer estará anunciando agora em uma mensagem a toda a nação. Sabe-se já de antemão que ele vai pintar a coisa de cores mais críticas ainda. A situação econômica é pior do que se imaginava. Ele vai lembrar os rombos. Ele mandou fazer, cada novo ministro, um levantamento atualizado, mais correto da situação financeira e econômica de cada ministério e vai comparar isso com a previsão mais atualizada de receitas e vai demonstrar que as receitas estão caindo muito, as despesas ainda estão grandes, mas que precisam ser cortadas. E mesmo assim, o déficit já vai ser muito alto, vai se aproximar de 200 bilhões. Ora, isso aí é uma notícia péssima para o mercado financeiro, para os investidores. Como eles vão investir num país que está no buraco, na mão de agiotas? Porque quem financia esse déficit é a dívida, aqueles que compram a dívida do Brasil. Então, a perspectiva é de que esse juro tenha que aumentar muito. O ministro Henrique Meirelles vai fazer também pronunciamentos e vai tentar mostrar uma certa segurança em fazer as contas. Isso ele sabe fazer muito bem. Fazer as contas e mostrar que o país vai ter que entrar no arroxo, no aperto de corte de gastos em todo lugar para tentar somente não piorar muito a situação. Não vai melhorar nada, não. Só tentar arrochar para não piorar muito. Ele vai enfatizar uma coisa que ele quer dizer. Mais importante do que aumentar o salário do aposentado é garantir que ele vai receber. Porque hoje já existe esse risco seríssimo de que os aposentados comecem a ter o pagamento atrasado, o que já acontece em alguns estados e municípios, tende a acontecer também no federal. Então, para que isso não aconteça, ele quer cortar muitos gastos e vai ser doloroso. Por exemplo, o pessoal da cultura já começou a protestar. Eu vejo isso como uma péssima coisa, porque o que aconteceu na área da cultura, eu queria que você tivesse uma ideia, é uma vergonha para esse país o que fizeram na área da cultura. O governo jorrou dinheiro nas mãos dos artistas, esses famosos, através da Lei Rouanet. Ou seja, o governo deixou de arrecadar e jogou dinheiro na mão desses artistas. Para você ter uma ideia, a lista é muito grande, mas numa lista que foi levantada aqui, Maria Bethânia, de uma vez, levou 1.300.000 para fazer um blog. Para fazer um blog, o mundo precisa de poesia. Então, o dinheiro foi dado pela Lei Rouanet para ela, 1.300.000 para ela fazer um blog. Em 2013, Cláudia Leite abocanhou 5.900.000 reais. Em 2013, Rita Lee recebeu 1.850.000 para 5 shows e uns DVDs. Em 2013 ainda, Humberto Gessinger, que eu acho que ninguém sabe quem é esse sujeito, levou mais de 1 milhão para fazer um DVD comemorativo dos seus 50 anos de idade. Isso pela Lei Rouanet. De 2006 a 2011, Marieta Severo levou mais de 4 milhões ao todo
foram 5.400 milhões que Marieta Severo levou. O ator e diretor Aderbal Freire Filho, que vive com Marieta Severo, levou pelo seu lado da Lei Rouanet lá alguns milhões. Ele e a mulher, Marieta Severo, 7.600.000 reais. E por aí afora, o ator Paulo Betti recebeu 3.800.000. E quem mais aqui? Olha aqui, é muita gente. Essas celebridades levaram muito dinheiro. Sula Miranda, Marisa Monte, Maria Rita receberam mais de 1 milhão cada uma delas. Camila Pitanga levou lá vários milhões. A filha de Luísa Trajano, proprietária da rede de lojas Magazine Luiza, foi contemplada também. Um livro que ela fez, livro de receitas, levou um dinheirão para isso. O Projeto Santander Cultural recebeu uma bagatela de 13.800.000 reais pela Lei Rouanet. Sobrinha do cantor Bebel Gilberto recebeu quase 2 milhões por meio da Lei Rouanet. E a lista é muito grande. Só em 2013 foram captados 42.800.000 reais pela Lei Rouanet. Só para você ter uma ideia, na verdade foi muito mais. A Lei Rouanet, nesse ano de 2013, foi a mais de 118 milhões que foram dados para artistas desse tipo. Bem, essa turma daí, claro que recebeu para apoiar o PT, o governo. Então, eles que estão protestando porque eles estão vendo que vão perder essa boquinha. São milhões e milhões e milhões. Dinheiro que deveria ser arrecadado pelo governo, que é desviado pela Lei Rouanet para a mão desses artistas. Para fazerem o quê? Fazerem peças de teatro, DVDs, filmes e livros sobre homossexualismo, destruindo família, defendendo aborto, defendendo maconha e por aí afora. Isso eles chamam de cultura. Agora eles estão protestando que o governo do presidente Michel Temer não quer dar muito apoio para eles. Bom, o desemprego já passa muito dos 11% em todo o Brasil, desemprego oficial. O desemprego real, verdadeiro, é muitíssimo maior. Mas mesmo oficialmente calculando, entre os jovens, esse desemprego já vai a 24% entre os jovens. É muito alto mesmo o desemprego no Brasil. Isso só vai aumentando. O novo governo quer tentar reverter essa situação para diminuir a queda da economia, mas melhorar ainda está muito longe de começar a melhorar. Então é uma situação assim muito ruim no país. Mas o próprio governo já está perdendo os ataques. Por exemplo, teve que voltar atrás na cultura e recriou o Ministério da Cultura. O governo já recebeu aí ataques quanto ao seu Jucá, que era um dos homens fortes do governo. E agora, hoje é um dia assim, muito importante para ver se consegue aprovar o novo orçamento com déficit maior, que é mais realista. Mas se é realista, por outro lado, entristece mais ainda. Ou seja, o buraco econômico nesse ano no país vai ser muito maior do que se falava. Ou seja, a recuperação ainda está muito mais longe. Este é o quadro. Já, por outro lado, nós vamos ter que orar pelo presidente mesmo, porque não tem outro. Este é o presidente. Pode ser que ele fique, pode ser que não fique. Eu estou orando para que ele fique, porque ele está fazendo tudo que seria melhor fazer agora, mas não é
o governo dos sonhos de Deus. O país todo está carcomido, corrompido, e a ira de Deus é contra o país inteiro. Então a gente vai ver se multiplicar nesse país brigas, assassinatos, roubos, assaltos, denúncia de todo tipo, um clima de insatisfação, o tráfico aumentando, a bandidagem perdendo o receio, invadindo, atacando, fazendo arrastões por toda parte, protestos políticos, queimando, incendiando ônibus, fazendo manifestações em todo lado, e sem falar nas coisas que vão aparecer, que ainda não estão conhecidas, por exemplo, vinda de estrangeiros e problemas no campo e problemas nas fronteiras do país, os problemas com outros países. O Brasil vai ter problemas sérios com outros países. Tudo isso vai complicar bastante a situação do país, além de o país ficar sabendo que Deus está contra essas coisas todas do país, o pecado que se comete no país. E por causa disso estará acionando também a natureza contra o país. Em um lugar vai chover demais, outro lugar vai chover de menos, tremores de terra, gripes e pestes, epidemias, tudo isso vai aumentar. Deus tem nos falado que ele tem um propósito com tudo isto, é de castigar com juízos aqueles que não são do Senhor, que têm se levantado contra Deus, e despertar os que são de Deus. Despertar como? Eu estou vendo, assim, basicamente duas coisas. Os crentes soberbos, pregadores de prosperidade, que amaram o mundo e colocaram o coração no dinheiro, usaram a igreja e os meios de graça, oração, pregação e louvores, usaram esses meios de graça para se enriquecerem, se fazerem, se engrandecerem, com soberba vão ser humilhados. No Brasil de hoje, preste atenção, todos os que estão pregando prosperidade vão ser humilhados, porque não vai ter prosperidade nenhuma. Esses que pregaram, profetizaram. Eu ouvi muito pregador famoso dizendo que estava profetizando tempos bons para o Brasil, tempos maravilhosos e prosperidade, etc, etc. Eles vão ser humilhados porque estão pregando o que Deus não mandou, profetizando do coração deles e não de Deus. Vão ser humilhados esses. Já os crentes acomodados vão ser sacudidos e despertados pela dor. Eles se acomodaram, gostaram, amaram o mundo, agora vão ser despertados pela dor e vão ter que trabalhar. Já os crentes fiéis vão continuar pregando o evangelho, sem dinheiro, mas vão continuar pregando com muito amor e unção. E vai haver uma melhora no nível espiritual dos crentes verdadeiros. Eu vou repetir, sem dinheiro, mas com muita unção, sem aparato e grandes realizações aparentes, mas eles vão viver um evangelho mais verdadeiro. Isso vai acontecer no Brasil. E eu acredito que no nosso meio, o Senhor, que já está fazendo isso acontecer, vai continuar fazendo chover na nossa horta, ou seja, ele vai continuar abençoando espiritualmente o nosso trabalho evangelístico, de edificação, de consagração, de busca. Eu acho que daqui para frente vai se ver um contingente imenso de crentes subindo o monte, muito crente buscando a Deus, indo para as igrejas em vigílias, consagrações, orações em jejum. E no monte, então, superlotados, esses montes vão superlotar de crentes, mesmo porque não vão ter trabalho, não vão ter emprego, então vão ter que buscar o Senhor. Quem conhece vai ter que buscar o Senhor. Eu creio que isso vai ter um saldo positivo no sentido espiritual, mas a dor vai ser muito grande, materialmente falando, em termos de famílias, enfermidades, isso tudo vai ser, assim, muito atribulado
para a vida do cristão no Brasil. Mas é bom que a gente saiba, Deus está no controle. É o Senhor quem está no controle de tudo isto e a gente pode descansar e confiar. O nosso Deus está no controle, Ele é fiel.